Portanto, vai ficar A igual a 234 menos 76, A igual a 158. Porém, o enunciado pediu o menor número. O menor, certamente, é o B, que vale 76. Antes de mais nada, vamos lembrar o nome dos termos de uma subtração. Por exemplo, 10 menos 8 igual a 2. O 10, que é o primeiro termo na subtração, recebe o nome diminuendo. Vamos chamar de M. O 8, que é o segundo termo da subtração, se chama subtraindo. Vamos chamar de S. O resultado 2 é o resto, eventualmente chamado também de excesso ou diferença. Ok? Vamos indicar pela letra R, normalmente, ou então D de diferença. Tranquilo? Vamos achar a soma dos termos dessa subtração. É importante nos lembrarmos que o minuendo é o subtraindo mais o resto. É a prova real da subtração, não é isso? O 10, ele é o 8 mais o 2, não é verdade? Se nós queremos encontrar a soma dos três termos da subtração, quer dizer, minuendo mais subtraindo mais resto, vamos lembrar justamente que o subtraindo mais o resto é o minuendo. Portanto, essa soma vai ser igual a M mais M, que é 2 vezes o minuendo, 2 vezes o M. Portanto, a soma dos três termos de uma subtração é sempre o dobro do minuendo. De fato, no nosso exemplo, nós temos que a soma dos três termos, 10 mais 8 mais 2, é igual ao 20. E o 20 nada mais é do que o dobro do 10, do que o dobro do minuendo. Tranquilo? Portanto, falou em soma dos três termos de uma subtração, falou em dobro do minuendo. Podemos agora resolver a questão 26 propriamente dita. Em uma subtração, a soma do minuendo, subtraindo e resto é igual a 46. Diga qual é o minuendo. Portanto, a soma do minuendo com o subtraindo com o resto é igual a 46. Falou em soma dos três termos que figuram, que aparecem numa subtração, falou imediatamente em dobro do minuendo. Então, podemos dizer que o dobro do minuendo é o 46. Portanto, o minuendo é a metade da soma, 46 dividido por 2, minuendo é igual a 23. Nós não temos como saber quem é o subtraindo, nem quem é o resto, apenas com essas informações. Mas conseguimos encontrar o que ele pediu, que foi justamente o minuendo. 27. A soma dos três termos de uma subtração é 70. Sabendo-se que o resto excede o subtraendo em 3 unidades, quanto vale o subtraendo? Novamente, a soma dos três termos de uma subtração é 70. Ou seja, minuendo mais subtraindo mais resto é igual a 70. Imediatamente, o que nós podemos considerar? Se ele te deu a soma dos três termos da subtração, você sabe que tal soma é o dobro do minuendo, portanto, 2 vezes o minuendo é o 70, e o minuendo vai ser o 35. Então já encontramos de cara o valor do minuendo. Ok? E daí? E daí que o enunciado também disse que o resto
excede o subtraendo em 3 unidades. O que ele quis dizer com isso? O resto excede o subtraendo em 3 unidades. Ele quer dizer que o resto tem 3 unidades a mais que o subtraendo. Ele quer dizer que a diferença entre o resto e o subtraendo é igual a 3. Que o resto é 3 unidades maior que o subtraendo. Tranquilo? Tá, e agora? Agora é fácil. Vamos voltar à nossa primeira equação. O minuendo, eu já sei que é o 35. O subtraendo é o que ele quer que você encontre, não é isso? E o resto, podemos substituir, tirar e trocá-lo por 3 mais S. Aqui, ó. Vamos trocar o R por 3 mais S, porque eles são rigorosamente iguais, né? O R é igual ao 3 mais S. 35 mais 3, 38. S mais S, 2S. 38 mais 2S é igual a 70. Equaçãozinha do primeiro grau, não é isso? Vai ficar 2S igual a 70 menos 38. 2S igual a 32. O 12 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 32 dividido por 2 vai dar 16. Questão 28. Numa subtração, multiplicando-se o minuendo por 4, verifica-se que o resto aumenta de 72 unidades. Determinar o subtraendo, sabendo-se que ele é o dobro do resto. O subtraendo é, novamente, numa subtração. Falou em subtração, falou em minuendo menos subtraendo igual ao resto, não é isso? Multiplicando-se o minuendo por 4, multiplicando-se o minuendo por 4, ok? Verifica-se que o resto aumenta em 72 unidades. Quer dizer, o resto deixa de ser o R original e passa a ser o R mais 72. Ele aumentou 72 unidades. Determinar o subtraendo, sabendo-se que ele é o dobro do resto. O subtraendo não foi alterado na subtração original, em relação à subtração original. Quem foi alterado foi o minuendo, que foi multiplicado por 4, consequentemente o resto aumentou em 72 unidades. Nós não mexemos no subtraendo, porém sabemos que o subtraendo é o dobro do resto, é 2 vezes o resto. Ok? A questão está armada, agora é só resolvê-la. Nós sabemos que o minuendo é o subtraendo mais o resto. É a prova real da subtração, não é isso? Sabemos também que nesse exercício o subtraendo é o dobro do resto. Então podemos escrever que minuendo é igual a 2R mais R. Ok? Ou seja, o minuendo vale, nesse exercício, o triplo do resto. Vale 3R. Portanto, aqui, vamos substituir o M por 3R. Vai ficar 4 vezes
3R, menos o subtraindo, que também sabemos ser igual a 2R, igual a R mais 72. Com isso, nós temos uma equação do primeiro grau com apenas uma variável, que é o R. 4 vezes 3R, 12R, menos 2R, igual a R mais 72. Letra para perto de letra, número para perto de número, praticamente a questão está resolvida. Teremos 10R menos R igual a 72, 9R igual a 72, R igual a 72 dividido por 9, R igual a 8. Ok? Só que o enunciado pediu quanto vale o subtraindo. O subtraindo é o dobro do resto nesse exercício. Portanto, é o dobro do 8. Como na questão anterior, o subtraindo é igual a 16. Questão 29. Efetuando-se uma subtração, foi obtido o resto 1578. Porém, cometeu-se um erro de 247 unidades para mais no subtraindo e de 359 unidades para menos no minuendo. Corrigidos esses erros, a diferença certa é... Novamente, efetuando-se uma subtração, foi obtido o resto 1578. Porém, cometeu-se um erro de 247 unidades para mais no subtraindo e o de 359 unidades para menos no minuendo. Isso quer dizer o seguinte: o resto obtido, 1578, está errado, porque houve alterações no minuendo e no subtraindo. O minuendo está 359 unidades menor do que deveria. E o subtraindo 247 unidades maior do que deveria. Com isso, nós obtivemos o resto errado, 1578. Corrigindo os erros, qual é a diferença correta? É o que ele quer saber. Muito importante aqui o fato, principalmente com relação ao subtraindo, de ter escrito a alteração dele entre parênteses. Subtraindo mais 247 entre parênteses, porque esse menos aqui vai trocar o sinal tanto do S quanto do 247. Se nós escrevêssemos sem os parênteses, teria sido denotado menos S mais 247. E aí erraríamos a questão. Ok? O subtraindo, nesse momento, não é o S. O subtraindo é o S mais 247. Da mesma forma que o minuendo aqui não é o M. O minuendo é o M menos o 359. Vamos então eliminar os parênteses, escrevendo minuendo menos 359 menos S menos 247, menos por mais dá menos, você sabe disso. Isso é igual a 1578. Vai ficar minuendo menos subtraindo igual a 1578 mais 359 mais 247. Ok? O enunciado pediu qual é a diferença certa. Nós sabemos que diferença é sinônimo de resto.
E sabemos também que minuendo menos subtraindo é justamente igual a R, ao resto. Portanto, o resto correto, a diferença correta, é simplesmente o resultado daquela adição. Efetuando a adição, vamos encontrar como resposta 2184. Vamos aproveitar esse exercício para comentarmos acerca da variação do resto. O resto varia no mesmo sentido do minuendo, ou seja, se o minuendo aumenta, o resto também aumenta. Se o minuendo diminui, o resto também diminui das mesmas quantidades. E no sentido contrário, oposto ao do subtraindo. Se o subtraindo aumenta, o resto diminui. E vice-versa. Se o subtraindo diminui, o resto aumenta das mesmas quantidades. Por exemplo, se o minuendo aumenta 5 unidades, o resto também aumenta 5 unidades.